Bom dia, eu tô tomando um cafezinho, tava trabalhando agora. Depois do último vídeo que eu postei no canal, né, porque que eu acredito que as pessoas deveriam ter um canal no YouTube e compartilhar um pouco da jornada, né, de toda a evolução dela e registrar momentos que talvez para elas vão ficar marcado pro resto da vida e elas vão poder assistir num futuro. E eu recebi diversas mensagens perguntando em relação à câmera, a microfone, mas eu acho que principalmente as que mais me chamaram a atenção foi eu não tenho uma rotina tão interessante, ou eu não tenho um cenário tão bonito, ou sempre tem algum empecilho. A verdade é que não existe um momento perfeito. Então a gente sempre fica buscando coisas externas para realmente convencer a gente de que está faltando algo para que a gente consiga realmente dar esse primeiro passo. E no final das contas, às vezes só está faltando um pouco de coragem da gente enfrentar esse medo, né, de talvez uma reprovação de outras pessoas do que fatores externos, né? E por que que eu falo isso? Porque realmente às vezes a gente tenta se convencer de que a gente precisa de alguma coisa para começar, né, a fazer nosso canal, a criar nosso vídeo, ou a começar nossa empresa, ou a tirar aquele projeto do papel. E no final das contas a gente já tem tudo que a gente precisa. Só está faltando aquele primeiro passo. Porque realmente não existe um momento perfeito. A gente precisa começar para que a gente consiga realmente ir melhorando. E melhorando, por exemplo, comecei o canal. Eu, eu tinha que começar o canal para realmente começar a gravar, para começar a ter um pouco mais de criatividade, para começar a assistir mais referência, para começar a melhorar a minha edição, para começar a melhorar o meu repertório, para começar a melhorar a minha oratória, a minha postura no vídeo. Então, se vocês assistirem os primeiros vídeos no canal, vocês vão ver uma pessoa muito mais retraída, muito mais introvertida, que tem dificuldade de se expressar, que não se sente à vontade aqui falando com vocês. E hoje eu consigo ter um pouco mais de facilidade. Eu ainda tenho os meus desafios, porque eu realmente sou extremamente introvertido, pode parecer que não, mas eu sou bem introvertido. Mas eu tô aqui realmente me expondo cada vez mais, um pouco mais, para que eu consiga realmente melhorar esse aspecto na minha vida. E isso é um ponto que eu melhoro não só aqui para o canal e gravando vídeos, mas que eu melhoro nas minhas relações, seja com a minha família, com os meus amigos ou com novas amizades que eu vou fazer. Então, tudo isso acaba me ajudando. Só que isso não teria ajudado se eu não tivesse tido a coragem de dar o primeiro passo. Então, às vezes, a gente tenta se convencer de que a gente precisa de outras coisas para que a gente possa tirar nossos projetos do papel. Eu quero que esse vídeo seja um incentivo para que você realmente tire o seu projeto do papel, seja criar o seu canal no YouTube, seja compartilhar sua jornada, seja abrir sua marca de roupa, ou seja começar um novo empreendimento, qualquer que seja o seu projeto que você está postergando. Tenta pensar de um jeito que você realmente consiga pelo menos começar, para que isso te dê uma motivação extra. Claro que você vai ter vários desafios, vão ter altos e baixos, mas o importante é que você tenha um objetivo final. Então, qual que é o caminho que você vai percorrer para chegar nesse seu objetivo maior? Então, eu vou dar um exemplo que eu comprei essa câmera aqui porque eu achei que estava faltando algo nos meus vídeos, eu achei que eu poderia melhorar a qualidade, eu achava que isso poderia ser um fator principal para os meus vídeos irem melhor, né? Conseguir mais visualizações, que as pessoas realmente gostassem de assistir, e no final das contas eu ainda nem usei essa câmera, porque eu tenho dificuldade de usar, eu ainda estou vendo bastante tutorial aqui no YouTube, mas eu ainda não soube usar ela, então eu tô com ela já vai fazer 4 meses, e eu gastei um dinheiro nela, sendo que eu já tinha tudo. Então eu tenho um microfone, eu tenho o meu celular e eu não precisava dela nesse momento. Tô te dando um exemplo de que eu também cometo esses erros e eu também às vezes acho que coisas externas vão me ajudar a ter um pouco mais de sucesso, sabe? Só que não é isso que vai fazer a diferença. No final das contas, se você quer criar um canal, às vezes o fato de você ter um bom celular, né, e conseguir gravar, encontrar um nicho, um público com quem você queira conversar, é mais importante do que você fazer um investimento, por exemplo, numa câmera.
Então a gente nunca vai ter o cenário perfeito que a gente quer, né? Baseado às vezes nos vídeos que a gente vê de grandes canais que já produzem faz anos. A gente está começando agora, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar lá, né? E se a gente não der esse passo, a gente nunca vai chegar lá, né? Então no final das contas é isso. Eu quero que seja realmente uma mensagem de incentivo para que você consiga criar seu canal, para que você não ache que você precise de uma câmera e de um cenário extremamente lindo. São coisas que ajudam, mas não é isso que vai fazer a diferença agora. Então a diferença que vai fazer agora é você dar realmente o seu primeiro passo em direção ao seu sonho, então seja ele qual for. Já tô aqui em casa aqui, tô editando já os vídeos pro YouTube. E a gente estava no evento da Dobro hoje, então foi na pista de corrida da USP. É uma pista de atletismo, eu nunca tinha treinado numa pista de atletismo. Para mim foi uma experiência muito, muito boa, porque eu sempre tive vontade, mas eu não tenho acesso a uma pista assim. Então a nossa assessoria, a assessoria que eu faço parte, eles não fazem treino em pista, a gente faz só no Ibirapuera. E eu queria muito participar de um treino numa pista para ver qual que é a sensação. E eu acho que quem está nesse esporte aqui sabe do que eu estou falando. É totalmente diferente, é um treino diferente, eu não consigo explicar. Mas o ponto que eu vou falar é até outra coisa, não tem nada a ver com a corrida. Eu estava no evento, eu queria gravar alguns conteúdos até aqui para o canal. E por incrível que pareça, pode até parecer que não, mas eu sou uma pessoa extremamente introvertida. Então, na hora de gravar com outras pessoas, outros criadores de conteúdo, às vezes me dá muita vergonha mesmo. E isso acaba me atrapalhando um pouco porque acaba travando o que eu vou falar. Então, às vezes eu tô com um raciocínio na cabeça assim, então tá tudo certo para eu falar, só que parece que não sai. E aí eu tento tirar, só que parece que piora, parece que sai enrolado, parece que sai travado, aí eu esqueço a palavra, tento encaixar outra. Então fica algo que não é muito natural. Então parece que realmente eu estou desconfortável naquela situação. E por que que eu estou falando isso? Porque eu tenho isso desde quando eu comecei o canal. Então, se vocês pegarem desde os meus primeiros vídeos, vocês vão ver que eu às vezes sou um pouquinho travado para falar, às vezes sai algumas frases desencaixadas, parecendo que eu realmente estou desconfortável naquela situação. E eu prometi para mim mesmo, quando eu criei o canal, que eu iria me expor cada vez mais a essas situações para que eu melhorasse isso em mim, porque isso é um aspecto meu. Então, eu sou uma pessoa mais introvertida, então sempre que eu sou exposto a uma situação que para mim é algo embaraçoso, por exemplo, eu fico vermelho, né, dá um pouco de suadeira, assim, então me dá um pouco de nervosismo. Então, na medida que eu consigo me expor aos poucos, com outras pessoas em volta, gravando, isso vai me dando um pouco mais de segurança. E isso vai me dando mais confiança para que eu consiga gravar em lugares públicos, que eu acho que esse é o grande desafio. E isso também me traz, por exemplo, segurança para às vezes apresentar um trabalho na faculdade. Pode parecer meio bobo, parecer que não tem relação, mas na hora que você precisa apresentar algo na frente de outras pessoas, por mais que são pessoas conhecidas, às vezes para mim me dá um pouquinho de vergonha. E aí o que eu queria até mostrar seria esse livro aqui, ó. É um livro que eu estou lendo recente, chama Inteligência do Carisma, e eu peguei ele justamente para melhorar esses aspectos comportamentais em mim. Então a ideia aqui é realmente melhorar a minha desenvoltura, a minha postura, a minha oratória, e aqui ele mostra várias técnicas, e eu fiquei surpreso porque ele aborda muito sobre a questão de ansiedade. Então tem muitos pontos desse livro que ele fala que pelo fato da gente não saber às vezes administrar nossas emoções, a gente reage a algumas situações que são desconfortáveis para a gente de maneiras totalmente diferentes e dependendo de cada pessoa, né? Então, principalmente por uma pessoa introvertida, ele diz aqui nesse livro que a pessoa ela não é introvertida em todos os ambientes. Então, se a gente for parar para pensar, às vezes na nossa roda de amigos, né, mais próximos, você é uma pessoa extremamente extrovertida. Você é aquela pessoa que brinca, faz piada, tem aquelas piadas internas, mas quando você está fora daquela roda ou em outros ambientes, você vê que o seu comportamento muda.
Então, lendo esse livro, me trouxe essa consciência de que eu sou o Felipe em todos os lugares, mas existe o Felipe mais extrovertido, existe o Felipe mais introvertido, existe o Felipe que fica mais quieto, às vezes não consegue desenrolar algum assunto ou participar de um assunto. Então, isso são características minhas, mas que eu posso treinar e melhorar elas, para que eu realmente consiga ter uma desenvoltura em ambientes mais sociáveis, sabe? Então, é mais ou menos isso. E aqui o que eu achei muito interessante, porque eu sempre falei que eu sou uma pessoa tímida. Normalmente, quando a pessoa fala que é tímido, significa que ela teme alguma coisa. Então, significa que ela teme alguma exposição social, né? Alguma exposição que deixa ela extremamente desconfortável. Isso é o que é ser tímido, segundo esse livro. Então, é mais um medo de ficar exposto, né? Então, no final das contas, às vezes a gente não é tímido, a gente só é introvertido para aquela situação. Então, por exemplo, eu sou um pouco introvertido para gravar vídeo pro YouTube em determinados locais. Mas aqui dentro de casa eu não sou tão introvertido assim. Aqui eu me sinto mais seguro, eu me sinto mais confiante, eu consigo conversar de um jeito mais leve, de um jeito mais tranquilo, né? Eu não fico nervoso. Mas se eu tiver em outro local, por exemplo, se eu estiver dentro de um shopping ou dentro de algum lugar público que tenha mais pessoas, uma academia, talvez eu fique um pouco mais receoso, né, e um pouco mais introvertido, a ponto de me deixar um pouco nervoso, de querer acabar o quanto antes, de acelerar às vezes as frases, de esquecer palavras. Então eu achei muito, muito interessante a forma como ele aborda. Eu não li tudo ainda, então vocês podem ver, eu estou quase na metade do livro, mas é um livro bem gostoso de ler e para mim está me ajudando bastante. Então, como eu sou essa pessoa que realmente tem esse desafio, né? Não é todo mundo, tem gente que se sente extremamente à vontade, fala com o celular, consegue fazer stories pro Instagram, mas, por exemplo, eu não consigo ter essa desenvoltura no Instagram. E provavelmente é por medo de, sei lá, eu tenho muitos amigos que talvez eu tenha um receio interno meu de um julgamento, né? De, sei lá, das pessoas às vezes fazendo um pouco de piada. E pode parecer besta isso que eu tô falando, mas eu me sinto muito mais acolhido aqui no YouTube do que no Instagram. Isso é engraçado, porque na teoria, né, os meus amigos mais próximos estão no Instagram, né? E aqui são pessoas novas, são pessoas que eu estou conhecendo agora, são pessoas que eu estou interagindo agora, mas eu me sinto extremamente à vontade aqui com vocês, de compartilhar um pouco do meu dia a dia, de falar medos meus, né, de falar desafios que eu enfrento e de compartilhar um pouco também das minhas vitórias, da minha jornada, etc. Mas é bem legal. Eu achei que seria interessante compartilhar esse livro porque eu estou gostando muito e a linguagem é bem fácil mesmo. Então fica a dica aqui de um livro muito bom para quem está passando por esse processo ou para quem se acha introvertido. Às vezes você quer começar seu canal. Eu vi bastante gente comentando no último vídeo, né, falando: ah, eu sou um pouco tímido, eu sou um pouco introvertido, eu tenho vergonha de aparecer. Então a gente sempre tem algum bloqueio. Às vezes vocês lendo esse livro, né, e agindo, né, e começando a gravar, se expor aos poucos em ambientes que vocês se sintam seguros, pode ser o caminho, assim como isso está me ajudando. Então eu vou aproveitar aqui esse climinha de chuva e vou continuar editando, porque essa semana vai ser super corrida lá na empresa. Então eu vou tentar adiantar o máximo de coisas possíveis, até porque também eu viajo no final de semana e eu pretendo deixar tudo organizado para fazer um vlog de viagem e mostrar algumas coisinhas diferentes. Acho que é isso. Então, deixa eu editar agora aqui. My mind run deep in my thoughts when I didn't have it.